Hey guys! Esse é mais um vídeo do quadro Answering the Questions, que eu respondo as perguntas deixadas por vocês nos comentários dos vídeos ou nas caixinhas de perguntas no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, tá aqui, né, @teachercândido, para você seguir lá, ok? Vamos começar então com a primeira pergunta deixada aqui pela Francine. Como melhorar minha pronúncia? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta muito comum, né, que eu recebo dos alunos. E a melhor forma da gente melhorar a pronúncia é a gente tentar imitar os nativos falantes do inglês. Como que a gente pode fazer isso? Com vídeos no YouTube, assistindo séries, filmes, e tentar falar exatamente como eles falam. Tentar copiar a pronúncia deles mesmo. Cuidar quando eles juntam uma palavra na outra. Assim como em qualquer idioma, a gente não fala as palavras separadamente, uma depois da outra, né? A gente fala tudo junto. Então, quando a gente pensar em falar duas palavras, a gente tem que pensar em falar as duas como se fosse uma coisa só. Por exemplo, but I, mas eu. Em português, a gente fala mas eu, como se fosse uma coisa só. Em inglês também, eles falam but I. But I want to bring you in. But I am. You're not the one who hurt me, but I take it out on you. Essa é uma dica aí para você ir treinando e melhorando sua pronúncia. Mas, muito importante, falar inglês com um sotaque brasileiro não é ruim, não é errado, não é um problema. Quando a gente fala qualquer idioma no mundo, a gente fala com algum sotaque. Então, eu falo português com o sotaque do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, onde eu fui criado. Um americano vai falar com o sotaque dos Estados Unidos e assim por diante. E quando a gente fala um outro idioma, é natural a gente trazer o nosso sotaque da nossa língua materna. A gente falar inglês com o sotaque do português brasileiro não é um problema. Mas, claro, se você quiser mudar esse sotaque, falar um sotaque um pouco mais parecido com o americano ou com o britânico, daí vai ser um treino específico para sotaque, mas não que seja falar inglês melhor ou pior, certo? Próxima pergunta do Daniel. Do you speak Portuguese? Yes, I do. I speak Portuguese and English. Eu quis responder essa pergunta do Daniel, uma pergunta muito boa, porque o Daniel é meu aluno e a gente faz aulas de conversação somente em inglês. Então, para focar realmente no inglês, eu gosto de comentar com ele que eu não falo português, eu não sei português. Então a gente foca só no inglês. Isso faz parte da aula, faz parte do método. Quando o aluno já está avançado, a gente faz as aulas 100% em inglês para o aluno se acostumar a pensar direto na palavra em inglês e não ficar traduzindo para o português, né? Então, ótima pergunta, Daniel. Yes, I speak Portuguese, yes. Agora, a pergunta da Vitória. Como melhorar como ouvinte? Entender só de escutar, né? Melhorar o listening. Essa é uma ótima pergunta. E, bom, a resposta simples e breve é treino. Treinar, ouvir bastante, ouvir pessoas diferentes falando inglês, de diferentes nacionalidades, ouvir nativos falando inglês, ouvir pessoas não nativas falando inglês também, para a gente se acostumar com as diferentes possibilidades de pronúncia. E essa resposta, ela é parecida com a resposta que eu dei na primeira pergunta, na pergunta anterior ali, porque o listening e o speaking, eles estão muito conectados. Ajuda pro teu listening falar mais, pronunciar mais as palavras, porque tu vai te acostumando a aquela pronúncia, tanto para falar quanto para ouvir. E o mesmo serve para melhorar a pronúncia, ouvir bastante as pessoas falando inglês, porque essas duas habilidades elas estão muito conectadas. Agora, a pergunta do Henrique. The difference between I had been walking and I have been walking. Essa é uma pergunta muito boa, muito importante, da diferença entre o present perfect continuous e o Past Perfect Continuous. O que é o Present Perfect Continuous? O que é o Past Perfect Continuous? Vamos lá. A gente usa o Present Perfect Continuous para falar que a gente começou uma atividade em algum momento no passado e continua fazendo isso até agora, até o momento presente ou até alguns segundos, alguns minutos antes do momento agora. Me atrapalhei por causa desse gato, né? Então, nessa frase que ele falou aqui, I have been walking, significa... Bom, primeiro, não tem uma tradução que seja equivalente, 100% ali,
em inglês e em português. Então, I have been walking, em português, dependendo da situação, a gente vai traduzir como eu tenho caminhado, eu estive caminhando. Vamos trazer um contexto aqui. Digamos que eu queira dizer eu tenho caminhado, eu estive caminhando durante 5 horas e eu estou exausto. I have been walking for 5 hours, so I am exhausted. Nesse caso, eu comecei a caminhar antes do momento presente, antes de agora, e estou caminhando até agora. Dá essa ideia contínua. Então, nesse caso, I have been walking. Agora, a dúvida do Henrique é a diferença entre I have been walking e I had been walking. Então, nesse caso, I had been walking é o past perfect continuous. Então, ele é a mesma coisa que o present perfect continuous, ele é a mesma coisa, só que não é até agora, é até um momento no passado. Por exemplo, eu estive caminhando por 5 horas. Nesse caso, se eu estiver te contando uma história, eu fiquei caminhando, eu estive caminhando por 5 horas, então depois disso eu fiquei cansado. Isso aconteceu ano passado. I had been walking for 5 hours, so I was tired. Então eu fiquei caminhando durante 5 horas, numa ideia que eu comecei antes de ficar exausto, né? 5 horas antes, no caso, e segui caminhando durante 5 horas. Então, é uma ideia contínua. A única diferença é que não é até agora, é num momento no passado. Se você quiser uma explicação mais profunda sobre a diferença entre Present Perfect Continuous e Past Perfect Continuous, deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo futuramente falando só sobre esse conteúdo. Agora, uma pergunta do Matheus, uma pergunta muito boa e bem específica. Por que a cidade Gloucester, na Inglaterra, se pronuncia Gloucester, se ela se escreve dessa forma aqui? Se a gente olhar para essa palavra aqui, naturalmente, em inglês, a gente vai ter a tendência de falar Gloucester. Mas não, a pronúncia não tem nada a ver com isso, a pronúncia é Gloucester. Por quê? Por que é tão diferente? Existem 2 fatores históricos que contribuem para algumas cidades na Inglaterra terem uma escrita tão diferente da pronúncia. Então, a primeira questão histórica é que a Inglaterra ela foi invadida por muitos povos diferentes ao longo dos anos. Então, o inglês e, consequentemente, o nome das cidades tem influência nórdica, tem influência germânica, tem influência romana. Até o Império Romano invadiu a Inglaterra ali, né, aquela região, por pouco tempo, mas sim, então tem algumas influências também. E além disso, o celta, que é a língua dos povos que estavam ali antes dos nórdicos chegarem. Então, algumas cidades têm origem em algumas dessas línguas. Gloucester termina com Cester, C-E-S-T-E-R, né? Cester. Todas as cidades que terminam com Cester, eles pronunciam Ster. Por exemplo, uma cidade bem famosa, né, que é Leicester, se escreve dessa forma aqui. Leicester, não tem nada a ver, né? Mas a pronúncia é Leicester. Além disso, um fenômeno muito natural que acontece com todos os idiomas é a redução da palavra, a redução de como a gente se refere a alguma coisa. Por exemplo, a palavra você em português. Originalmente, a palavra você era vossa mercê. Com o tempo foi reduzindo até chegar em você. Em inglês, isso aconteceu também com o nome das cidades. Mas, naquele tempo, a imensa maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Então, essa mudança, ela aconteceu na pronúncia, mas não na escrita. A escrita seguiu a mesma, mas a pronúncia mudou completamente. Então, esses são os 2 principais fatores que influenciaram, né, o nome das cidades, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, para terem pronúncias tão diferentes da escrita. E agora, a última pergunta do Cássio. Como se adaptar às infinitas variações do ain't? Infinitas variações é um pouco dramático, né? Porque, na verdade, não, mas o Cássio ele tem razão. Por quê? O ain't, ele é uma maneira informal de falar o negativo do verbo to be. Você nunca vai ver isso escrito, né? Por exemplo, num e-mail formal, alguma coisa assim. É impossível. Mas o ain't, ele é usado para quando a gente fala I am not. Pode falar I ain't. Mas também she is not, she ain't. O ain't serve como negação das possibilidades de falar o verbo to be, né? Usando o não. Só que por que o Cássio colocou aqui as infinitas variações do ain't? Porque é comum, de maneira informal também,
as pessoas usarem o ain't para qualquer negação, para qualquer situação na negativa. Então acaba confundindo muito quem não é nativo, quem não está acostumado com essa expressão. É uma maneira informal, é quase uma gíria para falar frases na negativa. É isso. Se você também quer a sua dúvida respondida, deixa aqui nos comentários ou fique atento quando eu disponibilizar uma caixinha de perguntas no Instagram que eu vou responder num próximo vídeo as principais perguntas. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!